esse tema, né, eu também, né, dizer que eu faço parte, né, da Comissão de Direitos Humanos, Saúde, Defesa do Consumidor e Assistência Social. E, por isso, né, e pela nossa contato com os movimentos, com as categorias, quero saudar aí o representante dos conselhos tutelares que estão aqui, porque desde o início da nossa mandata a gente está se encontrando para a gente ver formas, né, para a gente tentar solucionar esse problema em relação à questão da criança e adolescente. A gente protocolou uma indicação que é para a implementação de uma lei que já tem aqui no município de 2008, né, que institui o Disque Criança, que foi uma reivindicação aí dos conselheiros tutelares, a implementação do plantão noturno, né, dos conselheiros tutelares, uma campanha informativa de combate à violência contra a criança e adolescente. Então, são ações que a gente tenta, que a gente conseguiu, a gente indica, mas existe algo que é determinante para que exijam ações, né, e políticas públicas efetivas no combate. Né? A gente está falando de medicância, mas a medicância é o resultado de falta, né, de políticas públicas e uma questão muito importante, que é a desigualdade social, que é a falta de justiça social. E como parlamentar, sabe, assim, eu fico, às vezes, de mãos atadas, porque esse sistema político, em que, infelizmente, ainda ele é dependente de um sistema capitalista, de um sistema que, muitas das vezes, até nós, parlamentares, a gente quer fazer alguma coisa, né, vereador? Mas existe algumas ligações, principalmente em relação ao executivo, que quando a gente coloca emendas na LDO, na LOA, no PPA, que poderiam garantir recursos, porque o que foi mais falado aqui é falta de verba, de recursos, a gente não consegue. Porque, às vezes, a gente é da oposição, às vezes a gente não quer dar visibilidade àquele vereador que tem nessa pauta em relação aos direitos humanos. Eu mesma, tantas emendas importantes, porque a medicância tem a ver com uma questão muito importante. Né? Saiu uma pesquisa no mês passado que mais de 33 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, estão passando fome no Brasil. Foi um aumento de 14 milhões em um pouco mais de um ano, com esse governo genocida que está aí, que quer se favorecer com a pobreza. Porque agora, lá no Congresso, hoje está sendo votado, né, está sendo discutido, né, mudanças aí na Constituição para que ele possa aumentar, né, a Bolsa Família, que é um outro programa que ele mudou, só fez mudar, né, uma ação que é explícita, que é eleitoreira, porque já deveria ter feito isso antes, né, para que tantas pessoas não estivessem passando fome. Mas aqui há um projeto de dominação em poder, em que só está em jogo o seu poder, a sua dominação, e não a luta real para diminuir as violências contra a criança e adolescente, essa situação de vulnerabilidade social. E quando nós, parlamentares, eu digo como exemplo aqui nessa Casa Legislativa, mas o que acontece aqui, senhores vereadores, todos que acontece em quase todas as casas legislativas do Brasil afora. A gente não consegue aprovar. Eu mesma coloquei, né, no PPA, na LOA e no PPA, uma emenda para destinar recursos, tanto para a Secretaria de Assistência Social, Relação de Direitos Humanos, para poder ter verba, porque quando a gente vai conversar com o secretário, não tem verba. Aí não foi aprovada. A gente colocou uma emenda para poder criar um restaurante popular lá no Santa Maria. Também foi aprovada. Porque não recurso. Quando a gente vai ver na Secretaria do Governo, que foi dinheiro onde a gente tirou, existe milhões e milhões simplesmente para manter um gabinete do prefeito.
E aqui eu estou dando um exemplo de coisas concretas que eu vejo nessa casa. Mas isso começa na base. Começa nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas. E quando vai lá no Congresso, existe o que é? Um jogo, um balcão de negócio sobre as vidas, né, dessa população mais vulnerável, das crianças, das mulheres, das pessoas LGBTQIA+. Então, a base de tudo isso que a gente está discutindo sobre a medicância, né, parabenizar quando foi falado aqui sobre essa questão de não, né, dessa postura não higienista, que muitas pessoas acham, não, o pobre é porque quer. Qual mãe, qual pai vai querer que seu filho esteja ali? Que deixe de estar na escola. Isaac trouxe a questão, né, do ensino integral. É muito importante, mas se a criança não tem, às vezes, nem condições de ir num turno só, como é que ela vai ter condição por estrutura familiar? Então, a base, que é a questão de sobrevivência, que muitas das vezes, claro que tem as questões que já foi trazido aqui, questões sexuais. Tem a questão também, Iraci, eu sei que compactua com isso, porque ela conhece Jéssica Taylor, que foi expulsa de casa com 11 anos, foi para a prostituição por causa de simplesmente da sua identidade de gênero. Que em quase nenhum projeto que tenha a ver com essa discussão, todos os projetos que têm a palavra gênero, eles estão dizendo que é uma ideologia de gênero. Identidade de gênero tem a ver com como eu me comporto na sociedade de acordo com os padrões masculino e feminino. Tem a ver com a violência que as mulheres sofrem. E distorcem, porque não estão preocupadas com a questão, com as consequências. Quando a gente traz, né, a semana passada, alguns projetos meus foram aprovados, mas a discussão de algumas pessoas que votaram com é porque tem a palavra gênero. E gênero é tudo em nossa vida. É o que nos coloca, muitas das vezes, as meninas em situação de violência sexual, por causa da condição de mulher. Então, a gente precisa levar essa discussão a sério, que não é uma pauta de Linda, não é uma pauta da professora Ângela, que a questão da educação, tudo bem que tenha sistema integral, mas vamos pensar na valorização dos professores, vamos pagar o piso salarial, como é que a gente vai pensar em uma escola integral que não tem estrutura? Vamos dar suporte aos conselhos tutelares, né, que tem, a gente vê que o pessoal não tem nem material de trabalho, gente. Então, se a gente está discutindo, é muito importante, mas não vamos criminalizar. Ninguém está na rua. Eu não fui empurrada para a prostituição porque eu queria. Eu saí viva, Eduardo, porque eu tive apoio da minha família, né? É um caso em milhões, mas muitas amigas minhas saíram mortas. E eu estou. E quando a gente fala, eu trago essa questão da criminalidade, da prostituição, da mendicância, porque tudo estão intrínsecas. Tem tudo a ver com isso, com a falta de oportunidade, com a falta de amor, com a falta de cuidado, com a falta, né, da gente usar a política, falta de mais mulheres aqui na Câmara, não só aqui na Câmara, né, nos espaços de poder na política. Então, não só mulheres na população negra, pessoas conscientes do seu papel transformador na sociedade. Enquanto, Alisson, você também, que vem dos movimentos sociais, que vem com a sua história de vida, poder estar ocupando esses espaços, aí sim a gente vai, com certeza, contribuir para diminuir a mendicância, diminuir as vulnerabilidades sociais e as injustiças sociais do nosso país. É isso. Muito obrigada.